Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou fazer as gravações num lugar diferente. Como eu vim para casa dos meus pais, hoje eu estou gravando do consultório do meu pai. E daqui que ele conseguiu bancar 3 filhos na faculdade, fez a família inteira ir para frente. Vou trazer, como eu combinei com vocês, sobre aumento de dimensão vertical. É um caso muito complexo. Quando a gente pega casos que o paciente é bruxista, tem perda de dente posterior, e ele busca por uma estética, a gente percebe que não tem altura dos dentes anteriores para a gente conseguir uma estética favorável. Se liga nesse caso aqui que eu já postei para vocês. O paciente chegou buscando um sorriso mais harmônico. Qual que é o problema desse caso? Se a gente trabalhasse só com as questões de facetas, eu teria 3 problemas muito sérios nesse paciente. O primeiro deles, considere essa mordida topo a topo do paciente. Se eu apenas acrescentasse as resinas para vestibular, eu não conseguiria mudar a função topo a topo do caso. O que isso significa? Que numa visão lateral, lateral do paciente, os dentes continuariam topo a topo, as facetas cobririam a face vestibular dos dentes inferiores e ficaria totalmente vestibularizado. Então a gente teria um degrau palatino no caso. Degrau palatino, primeiro problema. O segundo problema, o cobrimento dos dentes inferiores. E o terceiro problema, e o mais grave de todos, é porque a articulação temporomandibular do paciente continuaria em disfunção, posição incorreta do côndilo com a fossa glenoide e compressão do disco articular. Para quem entende um pouco de articulação, sabe questão de dor de cabeça, problemas musculares que o paciente teria ou já tem nessa situação. Não vamos aprofundar muito na questão dos problemas oclusais. Eu quero trazer para vocês as soluções. Em outra ocasião, nós conversaremos mais a fundo dos detalhes. Qual que é então a condição ideal desse caso para a gente conseguir espaço para dar a estética que o paciente precisa? Precisamos considerar com muito cuidado o aumento da dimensão vertical do paciente. Para quem ainda não entende, dimensão vertical é a relação entre a maxila e a mandíbula do paciente quando os dentes estão em contato. Se vocês prestarem atenção, existem pesquisas que eu levantei aqui para a gente conversar desde 1946 falando sobre métodos ou possíveis métodos para a gente conseguir os valores corretos para as dimensões verticais de oclusão dos pacientes. Em 1946, Thompson, por exemplo, sugeriu a questão quando a gente consegue identificar a posição de repouso do paciente, que é o que muitas pessoas fazem até hoje, e através dessa medida a gente diminuir através do compasso de Willis de 2 a 5 milímetros para a gente conseguir a dimensão vertical de oclusão do paciente. Qual que é o maior problema disso? Me respondam vocês, profissionais que já têm certa experiência. Como que a gente identifica a dimensão vertical de repouso de um paciente? Pensando que a gente considera que vamos mexer na dimensão vertical dele quando existe alteração por desgaste ou perda de dente. Pacientes sadios não tem por que mexermos na altura dos dentes posteriores deles. Compreendido isso? Então a gente só vai considerar aumento de dimensão vertical quando for um paciente bruxista intenso, quando for um paciente com perdas de dentes posteriores. Existem pesquisas que falam que quando o bruxismo é crônico e de baixa intensidade, a extrusão do dente compensa o volume de dente perdido. Isso ainda não é definido, mas muitas pesquisas mostram isso. Então a dimensão vertical é um assunto tão vago no sentido de difícil de ter informações precisas, que ao longo dos anos, então, Thompson em 46 sugere que a dimensão vertical seja através da dimensão de repouso menos de 2 a 5 milímetros. O primeiro problema, 2, 3, 4 ou 5 milímetros que devemos diminuir para a gente conseguir uma dimensão vertical de oclusão. Entende como começa a ficar complexo as coisas? Nós temos muitas variações. É difícil pegar em números e nós temos uma amplitude entre a máxima e a mínima muito grande. Seguindo, Silverman, em 1953, sugere os testes fonéticos com a letra S. Então ele sugeria para os pacientes fazer um yes, e através desse S ele identificava a dimensão vertical de repouso do paciente. Diminuiria de 2 a 5 milímetros para ter a dimensão vertical de oclusão. Seguindo ainda, em 1995, Shanahan sugeriu o método da deglutição, quando o paciente engole, finalizando a hora de deglutição, quando a língua volta para a posição de repouso dela, teoricamente a mandíbula também fica em posição de repouso. Então, todos esses métodos é para a gente identificar a dimensão de repouso. Mas se vocês entendem como isso é muito subjetivo, tem pacientes que não
permitem o mesmo movimento. Se você deglutir 30 vezes, talvez você não colocará a sua mandíbula na mesma posição nas 30 vezes. Então fica difícil a gente identificar. Até hoje eu vejo inúmeros cursos que falam sobre esse tema. Todos tentam dar base para a gente seguir um caminho mais seguro, mas de fato é muito subjetiva a questão de tomada de dimensão vertical de um paciente. Seguindo então, Nigel e Sears, em 1958, fala sobre as marcas anatômicas, radiografia, fisiologia e função do paciente. Weil, em 1958, fala sobre os testes estéticos e fonéticos. Isso é um método que até hoje é bastante utilizado. Quando a gente vai testar uma nova dimensão do paciente, que a gente põe um mocap na boca do paciente e pede para ele falar a palavra S, a palavra F, e ver o quanto isso interfere na dicção do paciente. Quando a gente tem uma dimensão aumentada, ele sente muita dificuldade, os dentes tocam muito rápido, o lábio inferior dele tem um movimento muito aumentado. Então, a gente em outra situação também vai detalhar quando existe o erro nas dimensões verticais. Se continuarmos fazendo um levantamento bibliográfico, vou trazer centenas de artigos que falam sobre a tomada de dimensão vertical de repouso ou de oclusão. Todos eles são validados, mas todos são muito subjetivos. Então a gente precisa encontrar um padrão para que nesse caso, igual eu apresentei para vocês, eu consiga elevar a dimensão do paciente de maneira favorável, que coloque a articulação em posição de repouso, sem agredir as estruturas envolvidas e que me gere espaço para fazer a reabilitação desse caso. O que eu fiz? Através de algumas medidas e testes fonéticos, o paciente foi montado em articulador, fizemos todo o enceramento, planejamento baseado com jig na boca do paciente, fazendo as manipulações corretas para colocar a mandíbula na posição que imaginava ser ideal. Dimensionamos o quanto seria o aumento e foi feito o enceramento. Através disso, o paciente usou uma placa provisória por alguns dias. Geralmente eu seguro essa placa de 15 a 20 dias para que o paciente sinta-se confortável em relação à posição articular e à fala no dia a dia, certo? Eu tenho duas maneiras que eu faço esse período provisório. Ou com as placas ou com o próprio mocap. A gente usa hoje resina bisacrílica, que é fácil fazer a inserção e fácil fazer a remoção. A gente já consegue avaliar a estética e a função da nova dimensão nossa. Então o paciente foi testado, quando ele se sentiu confortável, foi feito os implantes na região de ausência de dentes do lado esquerdo superior do paciente. Do lado direito, os pré-molares superiores, eu fiz tabletops com resinas compostas fora da boca, foram resinas indiretas, feitas em laboratório. Depois que toda essa parte posterior foi reabilitada, que eu vim com a parte das facetas anteriores. Então, vocês entenderam que para eu conseguir dar um resultado estético para o paciente, primeiro eu precisei colocar a função correta na articulação dele, certo? Tá bom, Thiago, mas como você definiu qual que seria a dimensão vertical de oclusão do paciente? Vou trazer para vocês algumas referências que as pessoas usam, a maioria delas associadas com algumas estruturas da face do paciente, certo? Qual que é o problema da gente levar isso aqui à risca? É porque existe variação anatômica entre os pacientes, existe desproporção entre os pacientes, então tem muitas coisas que limitam essa lista. Mas, em geral, o que se usa? A distância horizontal interpupilar do paciente, então a distância entre as duas pupilas, é a mesma distância entre a base do nariz e a ponta do seu queixo. Outra medida, a distância vertical do canto do olho com o canto do lábio. Então, quando a gente pega um compasso de Willis e faz a medida do canto do olho com o canto do lábio, a medida tende a ser igual à medida da base do nariz com o seu queixo. Outra medida, a distância vertical entre a sobrancelha e a asa do nariz. Eles também falam que, segundo o compasso de Willis, isso aqui é proporcional à medida da base do nariz e o queixo. Outro ponto anatômico de referência é a base do nariz com a glabela do paciente. Quando existe proporção no rosto dele, essa medida também é proporcional à medida do terço inferior dele. Entrando em algumas proporções áureas agora, o que a gente chama de perfeita, que segundo a proporção de Leonardo da Vinci, que foi exposta pelo homem vitruviano,
ele coloca 4 ou 5 itens ali que a gente pode considerar no paciente. Nas mulheres, a gente considera a linha da sobrancelha com a altura da linha do cabelo, também é proporcional ao terço inferior, assim como a distância do canto externo do olho com a distância do canto interno do outro olho, como também a altura vertical da orelha e ainda, um dos métodos que eu percebo que muitas pessoas usam, a ponta do polegar com a ponta do seu indicador refere-se a essa distância também à medida do seu terço inferior. Se eu virar aqui para a lateral de vocês, se a gente coloca as mãos, os dedos fechados, a gente consegue ver que a ponta do dedão e a ponta do indicador é simétrico ao terço inferior. Vocês entendem que temos inúmeras estruturas anatômicas no rosto, ou marcações de linhas que nós temos, que podem ser usadas para tentar encontrar uma dimensão vertical para o paciente. Mas vocês entendem que isso está dependente da simetria facial que o paciente também tem? Trouxe para vocês pontos estéticos, onde a gente tem medidas para servirem de referência. Uma outra maneira de conseguirmos identificar a possível dimensão vertical de repouso do paciente é através de testes fonéticos. Um dos mais utilizados é a palavra S. Então, sugerir para o paciente relaxar, posição de repouso, ele desligar a questão sensorial dele de preocupação do que está acontecendo, para que ele fale a palavra S. Então, ele S. E nesse momento do final da letra S, a gente com o compasso de Willis faz a tomada da distância entre a base do nariz e a ponta do queixo dele. Isso seria a nossa dimensão vertical de repouso. Diminuiríamos de 2 a 5 milímetros para a gente identificar a dimensão vertical de oclusão do paciente. Outra possibilidade é ele falar a palavra M com frequência. Então, M, 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 M. Sugere-se que a posição articular, quando ele pronuncia a palavra M, é quando o paciente tem uma posição confortável entre a cabeça do côndilo e a fossa glenoide, o disco articular não está em compressão e os músculos estão descansando. É uma posição de repouso. A gente afere essas medidas e diminui de 2 a 5 milímetros para ter a dimensão vertical de oclusão do paciente. Está claro até aqui que para alguns casos, para a gente conseguir uma estética correta, primeiro precisamos nos preocupar com a posição articular do nosso paciente? Eu trouxe um caso extremo, então que numa perda grande, eu fiz um aumento de dimensão vertical, reabilitação posterior e depois as facetas, com resultado estético extremamente agradável. Isso é uma exceção que acontece no consultório. Eu imagino que assim como no consultório de vocês não seja o foco de atendimento, não seja o maior número de clientes, né, com essa condição da boca. Agora, um caso que é muito constante no consultório, mas que por muitos de nós é negligenciado. Preste atenção nessa imagem. A paciente é bruxista, tem perda de dimensão vertical, não é uma perda significativa, mas a perda comprometeu a postura, a anatomia labial externa do lábio dela. Então, quando ela está em repouso com o lábio fechado, ela tem projeção dos lábios. Os dentes anteriores têm desgastes aparentes e os posteriores perderam as cúspides. Qual foi a conduta nesse caso? Com a paciente em posição de repouso na cadeira, eu fiz todas as manipulações na articulação dela, na mandíbula, para que ela ficasse extremamente relaxada. E através de medidas e testes fonéticos, eu identifiquei qual seria possivelmente a melhor posição vertical de oclusão para a paciente, fazendo os acréscimos e colocando um jig nela para travar a mandíbula na posição correta. Feito isso, eu moldei a paciente e através do laboratório fizemos um planejamento. Esse planejamento foi levado para a boca dela em forma de mock-up, como vocês podem ver aí no vídeo. E ela permaneceu por 15 dias com isso. Para quê? Porque nesse tempo ela avaliaria a estética que eu estava oferecendo para ela e se a posição articular era favorável para que ela não passasse os dias com dor. Depois do tempo decorrido para os testes, a paciente se sentiu confortável, aprovou a estética, todo o mock-up foi removido e foi instalado nela os tabletops. Vamos falar agora sobre tabletops. São dispositivos, são blocos que a gente instala na oclusão, nas faces oclusais do paciente.
Qual é o material que a gente usa? Ou as resinas compostas ou os laminados cerâmicos. É extremamente importante a gente entender qual é a parafunção que o paciente tem, o nível de bruxismo que leva ele a ter o bruxismo. Por quê? Quando a gente opta por fazer tabletops de cerâmica, devemos cogitar que o bruxismo do paciente será controlado através de placas, de toxinas botulínicas, seja qual for o caminho. Nós não podemos permitir que o bruxismo, tanto noturno quanto diurno dele, prossiga. Por quê? A cerâmica tem uma resistência de 3 a 5 vezes maior do que o dente do paciente. Provavelmente na parafunção continuará tendo desgaste dos dentes antagonistas do paciente. Para os casos em que o bruxismo é severo e o paciente pode continuar com o ato de bruxismo, além dos tratamentos já indicados, eu gosto muito de usar os tabletops em resinas compostas. A resistência é menor? Sim, mas ainda assim as resinas têm uma resistência próxima dos dentes. A gente tem que entender que os dentes têm resistência de 100 a 200 megapascal, enquanto as resinas podem ter de 100 a 300, então são valores muito próximos. A resina vai desgastar? Provavelmente na mesma intensidade que o dente. Então a gente consegue manter a saúde e a fisiologia do dente do paciente, certo? Então a gente escolhe ou resina ou cerâmica. Gosto da forma indireta da resina, não gosto de fazer tabletops de maneira direta, porque eu controlo o aumento proporcional nos dois lados do paciente. Então nesse caso, veio as peças que foram feitas de maneira indireta, cimentei na boca da paciente depois do período do provisório já ter sido aprovado. Com os tabletops instalados, cimentados de maneira correta, aí eu parti para a parte das facetas. Vocês entendem que é muito difícil conseguirmos estética em pacientes que têm qualquer tipo de desgaste se não é manipulada a dimensão dele. Tá claro isso para vocês? Espero que vocês tenham entendido a importância de conseguirmos restabelecer a saúde do paciente antes de pensarmos na estética. Vou trazer um caso para vocês agora que não vai falar sobre dimensão vertical, não é sobre aumento, não é sobre acréscimos. Temos que ter bom senso para entender quando também é hora de tirar. Olha esse caso que chegou para mim. Quando a paciente trouxe a história dela, ela me informou que foi em outros profissionais. Todos eles estavam planejando fazer o enceramento, colocavam na boca dela e ela sentia com muito volume de dente, os dentes muito grandes. Qual que era o maior problema? Eles se baseavam no tamanho, na altura, na posição oclusal que os molares superiores tinham. Vocês podem perceber que na arcada inferior a gente tem um arco invertido na porção posterior. Qual que é o histórico da paciente? Ela perdeu os primeiros molares inferiores há muito tempo. Quando foi reabilitado, colocaram implantes e as próteses mantiveram a posição dos molares superiores que foram instruídos pela ausência dos inferiores. Qual foi o maior erro do planejamento? Seguirem a extrusão para fazer uma nova mordida para a paciente. Vocês entendem que esteticamente é impossível isso ficar agradável? Além do que, aumentaríamos os dentes que não tinham problema algum em relação a tamanho ou disfunção em posição. Qual que é a conduta certa nesse caso? Os molares que estavam instruídos precisariam voltar para a posição correta. Então, nem sempre a conduta certa é acréscimo. Nós temos que cogitar a frase que eu mais uso no meu consultório. Precisamos devolver o que foi perdido. Se a posição do molar que foi perdida, é ali que começamos nosso planejamento para depois da sequência. Olha o resultado final desse caso. Qual foi o planejamento? Primeiro eu trabalhei nos dentes inferiores, melhorei a posição oclusal de todos os inferiores, depois que os superiores foram cerrados, não tinha outro jeito. Um mini parafuso para fazer a intrusão do dente seria uma excelente opção se a paciente estivesse disposta, mas no planejamento eu conseguiria fazer o desgaste dos dentes superiores, dos molares, sem que isso aumentasse a sensibilidade ou gerasse a necessidade de tratamento endodôntico. Então, os dentes superiores foram desgastados para nivelar com os inferiores foram reabilitados em posição correta e depois eu vim fazendo a parte estética superior. Entendam, dimensão vertical será manipulada quando por algum motivo o paciente perdeu estrutura dental, ou por desgaste ou por perda de elemento. Certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco desse tema que é muito complexo. É muito importante dominarmos a questão de dimensão vertical e posição das articulações para que a gente, além de estética, possa oferecer a saúde que o nosso paciente merece.
Para quem tiver dúvidas, mandem no meu Instagram, mandem no meu canal, acessem lá, @Dr. Thiago Varizzi. Eu, particularmente, pessoalmente, responderei todas as perguntas de vocês. E quem quiser acompanhar um pouco mais do meu dia a dia clínico, ficar por dentro das novidades, das dicas, acesse o meu Instagram e acompanhem tudo que eu tenho para dividir com vocês. Fiquem todos com Deus, até a semana que vem. Um abraço para todos.